Às 4 da manhã de 28 de março de 1979, uma válvula de alívio na usina nuclear de 3 Mile Island trava na posição aberta. Refrigerante começa a vazar do núcleo do reator. Os operadores do turno da noite não sabem disso. Em segundos, mais de 100 alarmes disparam ao mesmo tempo. Luzes vermelhas e amarelas cobrem o painel inteiro. Craig Faust, operador de 28 anos, está diante de um sistema que nunca havia se comportado assim em nenhum treinamento. 3 Mile Island fica a 16 quilômetros de Harrisburg, capital da Pensilvânia. O reator 2 havia entrado em operação comercial apenas 3 meses antes. Era considerado um dos mais modernos do país. A Metropolitan Edison, empresa operadora da usina, empregava cerca de 700 pessoas em 3 Mile Island. Edward Frederick, supervisor do turno, tenta organizar a equipe enquanto os alarmes continuam soando. Os instrumentos mostram pressão alta no sistema de refrigeração. A equipe interpreta isso como excesso de água. Na verdade, o núcleo está perdendo refrigerante e começando a superaquecer. São 2 dados contraditórios e a equipe escolhe o errado. Às 4h08, a equipe desliga as bombas de injeção de emergência. A decisão é baseada na leitura equivocada dos dados. Sem as bombas, o núcleo continua descoberto. A temperatura dentro do reator sobe rapidamente. Minutos depois, os detectores de radiação dentro do prédio de contenção começam a disparar. Os níveis sobem. O núcleo está danificado. Jane Lee, agricultora que mora a 800 metros da usina, está dormindo. Seus filhos também. Nas próximas 96 horas, engenheiros, autoridades federais e o próprio presidente dos Estados Unidos tentarão entender o que está acontecendo dentro do reator 2. A questão que ninguém consegue responder é a mais importante. O núcleo vai fundir completamente? Foram necessários 2 dias para que os engenheiros compreendessem a extensão do dano. Quando os dados finalmente foram analisados, o resultado era inacreditável. 52% do núcleo do reator 2 havia derretido nas primeiras horas do acidente. O derretimento havia ocorrido sem que nenhum alarme específico indicasse o colapso do núcleo. Os instrumentos mediam pressão e temperatura, mas não havia sensor direto para monitorar o estado físico do combustível. Craig Faust tinha 29 anos e estava no turno da madrugada quando o acidente começou. Ele foi um dos primeiros operadores a reconhecer, horas depois, que a água de refrigeração havia deixado o núcleo completamente exposto. Às 7 horas da manhã de 28 de março, a Metropolitan Edison notificou a Comissão Reguladora Nuclear. A empresa classificou o evento como uma emergência de nível geral, a categoria mais grave prevista nos protocolos. Horas depois, o vice-presidente da Metropolitan Edison, Jack Herbine, convocou uma coletiva de imprensa. Herbine afirmou que a situação estava sob controle e que não havia risco para a população. Enquanto Herbine falava em público, trabalhadores dentro da usina estavam sendo evacuados de setores com alta contaminação por radiação. A evacuação não foi mencionada na coletiva. O governador Richard Thornburg soube do acidente pela manhã de 28 de março. Nas horas seguintes, recebeu 3 versões diferentes sobre a gravidade da situação. Uma da Metropolitan Edison, uma da Comissão Reguladora Nuclear e uma dos próprios engenheiros da usina. Thornburg pediu ao seu vice-governador, William Scranton III, que atuasse como porta-voz oficial. Na tarde de 28 de março, Scranton foi a público dizer que a situação estava estabilizada. No dia seguinte, ele precisou se retratar. Na manhã de 30 de março, engenheiros identificaram uma bolha de hidrogênio dentro do vaso de pressão do reator. A bolha media aproximadamente 28 metros cúbicos. Cientistas da Comissão Reguladora Nuclear levantaram a possibilidade de explosão. Joseph Henry, presidente da Comissão Reguladora Nuclear, disse a assessores que tanto ele quanto o governador Thornburg estavam operando praticamente às cegas. A declaração foi registrada em transcrições telefônicas internas. Às 12h30 do dia 30 de março, Thornburg tomou uma decisão parcial. Sem ordenar evacuação geral, recomendou que grávidas e crianças pequenas num raio de 16 quilômetros da usina saíssem da região. Cerca de 140 mil pessoas deixaram suas casas voluntariamente nas 48 horas seguintes. Jane Lee morava a menos de 10 quilômetros da usina. Ela não evacuou. Ficou para cuidar do gado e passou os dias seguintes documentando o que via.
Nos meses posteriores, Lee se tornaria uma das vozes mais persistentes na investigação dos efeitos do acidente sobre moradores locais. Jane Lee percorreu suas propriedades nos dias seguintes ao acidente. Ela encontrou galinhas mortas, coelhos com lesões inexplicáveis e vacas que pararam de produzir leite. Lee documentou os casos em um caderno. Ela anotou datas, espécies afetadas e localização de cada animal. Nenhuma autoridade federal entrou em contato com ela. Lee não era a única. Outros agricultores num raio de 16 quilômetros relataram mortes de animais nas mesmas semanas. Nenhum relatório oficial foi produzido. Em 30 de março, sem uma ordem oficial de evacuação geral, os moradores começaram a sair por conta própria. Estradas ao redor de Harrisburg ficaram congestionadas. Ao longo de 4 dias, aproximadamente 140 mil pessoas deixaram a área voluntariamente. A maioria eram mulheres grávidas, famílias com crianças pequenas e idosos. A NRC e a Casa Branca trocavam informações contraditórias sobre o nível de risco. Funcionários do governo federal usavam linhas telefônicas abertas para discutir dados confidenciais. O presidente Jimmy Carter designou Harold Denton como porta-voz único e oficial da crise. Denton era diretor de segurança de reatores da NRC. Denton chegou a 3 Mile Island na tarde de 30 de março. Nas horas seguintes, ele se tornou o único canal oficial de informação entre a usina e o público. Denton realizava coletivas diárias. Ele usava a linguagem técnica direta e evitava minimizar os riscos. Pela primeira vez em dias, as informações eram consistentes. Até 1º de abril, engenheiros conseguiram reduzir o tamanho da bolha de hidrogênio por meio de resfriamento controlado. O risco imediato de explosão diminuiu. No dia 1º de abril, Carter anunciou que visitaria pessoalmente 3 Mile Island no dia seguinte. A decisão foi calculada para demonstrar que a situação estava sob controle. Em 2 de abril de 1979, Carter entrou no prédio de contenção de 3 Mile Island com Rosalind Carter e Harold Denton. Ele ficou dentro por 30 minutos. As câmeras registraram cada passo. Em 2 de abril de 1979, Jimmy Carter entra no prédio de contenção do reator 2. Ele usa macacão amarelo de proteção e dosímetro. A visita dura apenas 7 minutos. Carter quer mostrar ao país que a situação está sob controle. A visita de Carter é transmitida pela televisão nacional. As imagens circulam pelo mundo. Nenhuma explosão, nenhuma evacuação em massa. Mas 144 mil pessoas já haviam deixado a região por conta própria. Em abril de 1979, Carter cria a Comissão Kemeny. John Kemeny, presidente da Universidade Dartmouth, lidera a investigação. A comissão tem 6 meses para entregar um relatório completo. Em outubro de 1979, a Comissão Kemeny publica seu relatório final. A conclusão é direta. O acidente foi causado por falha humana, não mecânica. Operadores não foram treinados para cenários como o de 28 de março. A indústria nuclear e os reguladores federais compartilham a responsabilidade. O relatório Kemeny identifica 180 problemas distintos no sistema de treinamento da Metropolitan Edison. A Comissão Reguladora Nuclear é descrita como uma agência com cultura de complacência. Entre 1979 e 2012, nenhuma nova usina nuclear recebe licença de construção nos Estados Unidos. Jane Lee continua documentando casos na região de Middletown ao longo dos anos 1980. Ela coleta relatos de vizinhos com câncer, problemas de tireoide e abortos espontâneos. Estudos epidemiológicos posteriores não chegam a consenso sobre relação direta com a radiação liberada. Em 1985, testes confirmam que 45% do núcleo do reator 2 havia derretido. A estimativa inicial da Metropolitan Edison era de dano mínimo.
O processo de limpeza do reator dura 14 anos e custa cerca de 973 milhões de dólares. O reator 1 de 3 Mile Island permanece operacional até setembro de 2019. Ele fecha por razões econômicas, não de segurança. O reator 2 permanece selado até hoje, um sarcófago de concreto guardando segredos que talvez nunca saberemos completamente. Se esse documentário trouxe algo novo para você, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha? O fim da expansão nuclear nos Estados Unidos foi a decisão certa?